todos com a graça e a paz do nosso Deus. Não sei se você já parou para pensar nessa noite ou nesse dia, o privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui como povo do Senhor, diante da presença desse Deus Santo, e hoje podendo adorá-lo, podendo servi-lo. E quando eu falo povo do Senhor, é assim que a gente precisa se ver, como família do Senhor. Nós somos igreja, nós somos como tijolos de uma grande construção, onde a base é o Senhor Jesus Cristo, e por meio dele, nós, as pessoas que estão aí do seu lado, na sua frente, atrás de você, pela graça de Deus, nós vamos passar a eternidade juntos, mas a gente está numa jornada, e é sobre essa jornada que eu queria falar a respeito dessa noite. Convido para que você abra a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, nós leremos dos versos 6 a 8, e diz assim: a santa, inspirada e infalível palavra de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, que grande privilégio que o Senhor nos dá, através de Cristo Jesus, de estarmos diante da Tua santa presença e podendo servi-lo. E é isso que nós queremos fazer aqui nessa noite, servir ao Senhor, através de cânticos, de orações, de leituras. E agora, diante da exposição da Tua Sagrada Escritura, nós rogamos para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir, nos dando entendimento, arraigando o nosso coração, firmados nas Tuas palavras. E ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos olhar para a nossa vida e repetir essas palavras de que temos combatido o bom combate, que temos caminhado a carreira, a nossa corrida, e que temos guardado a fé. Ajuda-nos, ó Pai. E nós oramos assim, confiados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Começar bem, de certa forma, é fácil, mas terminar bem é outra história. Se você quer começar uma dieta, isso é fácil, né? Você precisa fazer só um propósito, segunda-feira, amanhã, vai começar uma dietinha aí. Agora, caminhar e ter isso a longo prazo é outra história. Se você tiver algumas resoluções na sua vida, como por exemplo, começar um exercício, uma academia, não é difícil, você consegue começar, mas ter resultados a longo prazo é outra história. Casar, de certa forma, não é difícil. Você precisa estar envolvido emocionalmente com alguém, ter uma certa quantidade de dinheiro ali para se sustentar, um certo sustento, mas agora viver isso até o final da sua vida é outra história, porque diante das dificuldades, das lutas, das adaptações, é que a gente vai ver se realmente nós conseguimos acabar bem aquilo que nós começamos bem. E a nossa vida cristã ela pode ser comparada a isso. Começar uma vida cristã, de certa forma, é fácil. Porque quando nós olhamos que não depende absolutamente nada de nós, depende exclusivamente de Deus, dele derramar graça, nós cantamos sobre isso, desse favor dele olhar para nós, dele poder abrir, ele usando linguagem de abrir os olhos do nosso coração para que nós possamos vê-lo. Isso tem a ver com Jesus Cristo, não tem a ver com nada que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, mas tem a ver exatamente com Ele. Começar uma vida cristã, de certa forma, é fácil, mas agora terminar essa carreira bem é outra história. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem trazer para nós aqui, numa carta escrita para o jovem Timóteo, um pastor da igreja de Éfeso. E quando a gente olha para as circunstâncias da vida daquele homem, de poder falar exatamente essas palavras, a gente vê o peso que elas trazem, não só diante de Timóteo, mas para todos nós que fazemos parte do povo de Deus. Porque a ideia de escrever essa carta não é simplesmente, unicamente para Timóteo, que era um pastor, mas era para toda a igreja. Ele escreveu com o intuito de que toda a igreja pudesse conhecer o conteúdo dessa carta e viver de acordo com o que ele escreveu aqui. A parte difícil, quando a gente olha para tantas dificuldades, exatamente da nossa vida cristã, quando nós olhamos para o mundo e tudo que ele tem oferecido para tirar exatamente o nosso foco, a nossa atenção da nossa jornada, ou então, quem sabe, a nossa própria carne, que nos tenta a ponto de nos fazer exatamente cair diante dos desejos do nosso coração,
ou talvez, quem sabe, nosso maior inimigo, maior conhecedor do coração humano depois de Deus, Satanás, que conhece todas as estratégias, ele sabe onde que ele pode nos tentar. Mas, diante dessas palavras aqui, isso traz alento, isso traz esperança para o nosso coração, porque assim como esse apóstolo, que não havia nada de extraordinário no sentido de ser um super-herói, algo completamente diferente do que nós somos chamados para ser diante de Deus, nós podemos também repetir palavras como essa, que o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. E é interessante que a gente não vê aqui um discurso de um idoso, um senil, que já estava no finalzinho da sua vida, reclamando ou lamentando por tudo que havia acontecido com ele, da igreja ter abandonado, dele estar preso, justamente por ter lutado pelo nome de Cristo. Mas ele se encontrava aqui agora numa masmorra, e essa masmorra, alguns estudiosos dizem que era como se fosse um buraco, que só tinha essa abertura de entrada, não tinha banheiro, não tinha janela, não tinha porta, mas ele estava simplesmente ali preso, por causa do Evangelho, aguardando a sentença da sua decapitação. Mas então ele escreve essas palavras para Timóteo para poder animá-lo, porque ele diz: Timóteo, eu já completei a carreira, eu terminei a corrida, mas você ainda está no meio dela, você precisa ser forte, você precisa estar bem com o Senhor, para que você também possa ser capaz de repetir palavras assim como essa. Mas a gente precisa olhar um pouquinho antes para poder entender por que Paulo usa esse seu próprio exemplo diante dessa história da jornada cristã. E se você está com sua Bíblia aberta, volta por favor aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu quero te mostrar a construção do pensamento de Paulo até chegar nesse ponto aqui para usar o seu próprio exemplo. 2 Timóteo 3,16, quando ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele começa mostrando para Timóteo aqui, relembrando, na verdade, o que é a palavra de Deus. Está dizendo toda a escritura é inspirada. Tudo isso que nós pregamos, tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós aprendemos e passamos, isso é inspirado por Deus. Não tem nada a ver que nós inventamos, não tem a ver com fábulas, sonhos, coisas que nós mirabolosamente planejamos na nossa mente, estamos falando. A palavra de Deus é inspirada. E olha só a grande utilidade que tem, Timóteo. E aí ele continua então no capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Agora ele vai dizer, diante da utilidade da Escritura, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque vai chegar o tempo, Timóteo, que as pessoas não conseguirão ouvir essas sãs palavras. Eles vão sentir como coceiras nos ouvidos, e os pregadores vão ser tentados a falar coisas que os ouvintes querem ouvir, e não simplesmente a palavra de Deus. Mas entenda que essa palavra é inspirada. Isso aqui é a palavra de Deus, infalível. Isso aqui foi o próprio Deus se revelando a nós, e por isso, Timóteo, prega essa palavra, porque nós sabemos que ela é verdade, e é verdade para todo ser humano, e ela é útil para repreender, para exortar, para animar, para falar tudo isso. E ele está dizendo aqui, a ideia de que era oportuno ou não é simplesmente a ideia de ser inoportuno ao pregar o Evangelho, mas ele está trazendo um senso de urgência, porque está vendo, então, tem pessoas que não vão suportar ouvir isso. Portanto, Timóteo, prega essa palavra. Olha a urgência disso. Tem gente que não conhece e precisa do Salvador, tem gente que precisa ser liberta da escravidão dos pecados. Prega a palavra. Ele não está simplesmente falando para Timóteo aqui não ter bom senso. Falou: Timóteo, onde você estiver, ela prega a palavra. Se você tiver inconveniente, seja inconveniente se precisar. Ele não está falando isso, não. Ele está dizendo a urgência de poder pregar o Evangelho. Portanto, ele está dizendo aqui, quer insta, oportuno ou não, prega. E aí depois ele vai dizer o versículo 5, um contraste com essas pessoas que não conseguem ouvir o verdadeiro Evangelho. Ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então nós entramos no nosso texto aqui, onde ele diz, versículo 6, quanto a mim. Quando a gente olha de uma expressão mais literal, a tradução que nós temos aqui não é simplesmente quanto a mim, mas tem um porquê envolvido aqui. Ele está dizendo: Timóteo, cumpre esse teu ministério aí, faz toda essa história que você foi chamado para fazer. Por quê? Quanto a mim, já completei a carreira. E ele vai então usar o seu próprio exemplo a respeito, e para ensinar Timóteo como terminar bem aquilo que foi iniciado pelo Senhor. E assim,
nós também podemos aprender como terminar bem ou caminhar bem diante da nossa jornada. Em primeiro lugar, o que nós podemos ver aqui é que Paulo ensina e exorta para termos uma visão correta a respeito da vida e da morte. Para a gente correr bem a nossa carreira, a nossa jornada, nós precisamos ter uma visão correta a respeito da vida e da morte. Por que que Paulo nos ensina isso? Porque ele começa dizendo lá, depois desse quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. São duas palavras aqui que nos chamam a atenção. A primeira delas é libação e o outro é partida. Essa libação é uma metáfora que foi retirada de um costume judaico-cristão. Isso é narrado lá em Êxodo 29, Números 28, onde era jogado uma porção de vinho como libação, oferta ao Senhor. Isso era jogado em cima do sacrifício, do animal que seria sacrificado. Alguns entendem que isso era jogado antes de queimar a oferta, e alguns entendem que era jogado depois. Mas independente dessa história, isso pode ser aplicado tanto na vida aqui de Paulo quanto na nossa, porque ele está dizendo, olha, a minha vida agora está chegando diante do sacrifício. E ele aponta, claro, para Jesus Cristo. Quando ele está tratando essa história aqui de libação, ele fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículo 17, sobre a sua vida ser derramada em libação ao Senhor. Nós entendemos que era a sua vida derramada sobre o sacrifício de Jesus Cristo, a sua vida em sacrifício ao sacrifício. Ou se era a ideia final, que era jogada depois de queimar, Paulo está dizendo aqui, a minha vida agora está sendo como, é o sacrifício final que eu estou fazendo. Eu já estou chegando perto da minha morte, Timóteo, e aqui eu posso ver que a minha vida foi sacrifício ao Senhor. Talvez palavras que lancem luz diante disso daqui da libação, é Romanos 12, 1, que diz, portanto eu os exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, aceitável ao Senhor, que é o seu culto racional, o culto que é aceitável ao Senhor. Portanto, que Paulo está dizendo aqui, ele enxergava a sua vida, ele já está falando, Timóteo, isso aqui é meu sacrifício final, mas afinal das contas, a minha vida inteira foi um sacrifício vivo ao Senhor. E é exatamente dessa maneira que Paulo via a sua vida, e ele aqui não estava reclamando, como eu disse antes, ele não estava protestando, falando para Timóteo, falou, está vendo? Olha aqui, Timóteo, o que adiantou? Ele simplesmente estava dizendo, Timóteo, alegra, se fortalece, eu estou passando o bastão para você, porque eu já estou chegando no sacrifício final. Afinal de contas, a minha vida inteira foi um sacrifício vivo ao Senhor. Mas ele continua dizendo então, na segunda palavra que nos chama a atenção, que é partida, é hora da minha partida. E essa palavra, ela se remete a algumas ilustrações aqui que eu gostaria de ler, e a primeira delas é usada para descrever a liberação de um animal, de um arado ou de uma carroça. A morte, portanto, significa o fim de nossos labores dessa vida. Ou então foi usado também para mostrar a questão de se afrouxar as amarras de um prisioneiro, a morte, a liberação das amarras desse corpo corruptível. Também era usado para afrouxar as cordas da tenda de um soldado. Significa que a guerra havia terminado, eles tinham ganhado a guerra e agora estavam voltando para casa. Portanto, a morte para um cristão é voltar para o seu lar. Mas ele também usa a ideia final aqui de afrouxar as cordas da amarração de um navio. Na morte, nosso navio terrestre deixa as margens dessa terra tempestuosa e chega sempre ao calmo porto do céu. Se nós temos uma visão como essa de partida da nossa morte, vai ser mais fácil entender porque que Paulo está dizendo que para o viver é Cristo e o morrer, lucro. Ele diz, eu já não sei mais o que eu desejo, porque eu sei que eu preciso estar aqui, mas estar com o Senhor é muito melhor. Portanto, a ideia que nós temos aqui de poder caminhar bem a nossa jornada, ou talvez terminar a nossa jornada cristã bem, poder repetir palavras como essa, é exatamente a gente poder ter uma visão correta a respeito da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, e que a nossa morte é uma partida, porque nós estaremos retornando ao lar celestial. A Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. E se a gente conseguir nos vir dessa forma, se virmos dessa forma, tanto nossa vida quanto a morte, bem provavelmente a gente vai terminar bem a nossa jornada. John Piper tem um livro
que chama Não Desperdice a Sua Vida, ou tem algumas edições que fala Não Jogue Fora a Sua Vida. E no primeiro capítulo ele conta 2 histórias lá, que são muito interessantes, que nos ajudam a perceber exatamente sobre isso daqui. A primeira delas é que ele fala que o seu pai, o pai de John Piper, também era pastor, e ele era menino quando esse episódio aconteceu, de um senhor que a igreja orava há várias décadas pela conversão desse senhor. Mas então, depois de um culto, terminada a exposição do pai de John Piper, aquele senhor estava sentado ali no primeiro banco aos prantos, chorando copiosamente. Então terminou o culto, ele pegou nas mãos do pai de John Piper, sentou, e ali ele diz que reconhecia finalmente que Deus era o seu Senhor, que Deus era capaz de perdoar os seus pecados. Ele confessava Jesus como seu único Senhor, seu único Salvador. Mas depois de confessar aquilo e dizer que ele queria viver agora a sua vida inteiramente para o Senhor, ele não conseguia parar de chorar. E então ele conta que no final esse senhor disse: eu desperdicei a minha vida, eu joguei fora toda a minha vida. E então ele conta uma segunda história de um quadro que ele tinha na cozinha da casa da família, com os seguintes dizeres: somente uma vida logo passará, somente o que for feito para Cristo vai durar. A sua vida tem sido exatamente como um sacrifício ao Senhor, tem sido dedicada ao Senhor. Afinal de contas, você foi chamado exatamente para isso, para honrá-lo, para louvá-lo, para servi-lo. Ou você tem se sacrificado por você mesmo, para os seus prazeres, para os seus desejos, para o seu conforto? Ou talvez hoje você possa dizer que a sua vida tem sido oferecida diariamente ao Senhor. Nós precisamos ter uma visão correta a respeito do que Deus nos chamou para fazer. Mas não só isso, a gente precisa ver o que vem depois. Os nossos olhos precisam estar mirados lá também, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos de partida. E é interessante que, a partir desse momento, versículos 7 e 8, Paulo vai destrinchar essas ideias do que foi a sua vida como um grande exemplo, e agora o que ele esperava da sua morte. Ele vai aumentar a ideia do que é isso aqui. Ele então diz para nós sobre a sua vida, versículo 7, frases muito conhecidas aqui, creio que de todos nós: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa ideia de combater é exatamente de uma luta, e ela pode ser tirada, a ideia que é tirada dos jogos que eles tinham, talvez de algo como um boxe, está dentro de uma arena, lutando, e ele precisa se desgastar, ele precisa se envolver, ele precisa se dedicar para ter a vitória. Ele está dizendo: eu combati, exatamente usando essa linguagem aqui. Tem uma outra figura também dentro da literatura, que eram pessoas que trocavam versos, talvez uma comparação bem pobre, assim, em relação ao que acontecia, né, essa história de combate, hoje é uma rap. Quando alguém faz um verso, aí depois joga para outro, ele joga um verso, joga para outro, numa batalha de rap, e assim tem um vencedor. Dentro da literatura, e Paulo poderia também estar usando diante disso aqui, mas de qualquer forma eles não mediam esforço, eles precisavam se empenhar para ter essa vitória. Ele está dizendo aqui: eu combati. Mas tem um detalhe, porque o fato interessante aqui não é simplesmente ele combater, porque tem um tipo de combate que ele combateu, é o bom combate. Para nós entendermos isso aqui, eu peço que você volte a sua Bíblia para 1 Timóteo capítulo 6, para nós entendermos o que é esse bom combate. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 11. Paulo anteriormente que está alertando Timóteo, fala: cuidado com o amor às riquezas, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aí então diz, em contraponto a esse versículo 11, tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que é esse bom combate? Ele está relacionado com a nossa
fé. Em outras palavras, tem a ver com aquilo que nós cremos. Paulo vai falar sobre isso, de guardar o bom depósito, tem a ver com essa fé que foi pregada a Timóteo, desde a sua mãe, a sua avó, que Paulo também o instruiu, e tem a ver exatamente com o Evangelho. Então esse bom combate que nós somos chamados a combater, tem a ver exclusivamente com a nossa fé, com o Evangelho. Não é à toa que ele vai dizer, guardei a fé. Mas então, que combates foram esses que Paulo está dizendo, o que ele combateu? A gente pode olhar para toda a Escritura e, por exemplo, ele combateu contra a violência de judeus e pagãos, contra o judaísmo entre os gálatas, contra o fanatismo aos tessalonicenses, contra as contendas, fornicação e litígios entre os coríntios, contra o gnosticismo entre os efésios e colossenses e contra a própria lei do pecado da morte que operava em seu próprio corpo. Esse era o bom combate que Paulo está falando aqui. E por que ele é considerado um bom combate? Quero usar aqui as palavras de J.C. Ryle, do seu livro Santidade. E ele diz assim, esse é um bom combate porque está sobre as ordens do melhor dos generais, que é Jesus Cristo. Porque ele é realizado com a melhor das ajudas, que é o Espírito Santo. Porque ele é baseado nas melhores promessas, e ele vai falar daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso, a coroa da justiça que está reservada, e porque ele é baseado nos melhores propósitos e resultados, porque em Deus nós somos mais que vencedores. Hoje você pode olhar para a sua vida e dizer que você tem lutado pela causa de Cristo? A sua grande luta hoje, o seu grande combate, o bom combate, tem a ver com a sua fé, tem a ver com aquilo que você professa. Esse é o grande ponto que ele quer dizer aqui para nós. Eu me lembro, quando eu estava iniciando no pastorado, eu me cheguei para um pastor muito experiente, muito sábio, muito capaz. Falei para ele, olha pastor, dá alguns conselhos aqui, né, para esse rapaz que está entrando agora aqui, jovem, o que o senhor falaria aí, já tem muitos anos de jornada. E dentre alguns que ele me falou, o que mais chamou a atenção, e hoje isso martela muito na minha mente, é exatamente sobre isso. Ele falou, Gustavo, saiba quais as lutas que você vai lutar. Nem toda luta vale a pena, mas saiba qual luta você vai lutar. E eu creio que aquilo foi baseado exatamente nessas palavras aqui, de que Paulo está dizendo, combati, mas não foi qualquer combate, combati o bom combate. Esse bom combate, Paulo fala para nós, tem a ver com a fé, com o Evangelho, com tudo isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Vou tentar te dar exemplos mais claros, práticos, a respeito disso. Dentro do casamento, eu já falei muito, que a gente entra em casamento, não é para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Até que eu aprendi um novo conceito a respeito da base ali, do fundamento, o que é o casamento, um princípio do casamento. Até que um homem disse que é preparar o outro para a eternidade. A gente não entra simplesmente em casamento para fazer ou ser feliz, a gente entra num casamento, presta atenção nisso, para preparar o outro para a eternidade, porque quando Paulo vai falar sobre o casamento em Efésios, ele diz exatamente sobre isso. Fala, olha, maridos, amem a sua esposa, mulheres sejam submissas. Aí depois ele vai dizer, porque Cristo, e ele compara essa história do casamento com Cristo e a sua noiva, em que Cristo apresentou a igreja imaculada, pura, sem mancha, diante de Deus. Essa história não é simplesmente para o marido, mas ali o texto nos fala, e eu concordo muito com isso, de que nosso grande objetivo, o fundamento de um relacionamento é preparar o outro para a eternidade. E aí quando nós entramos nos nossos embates, nossas lutas que todos nós passamos dentro de casa, qual que é o combate que você tem combatido? É contra pecado? É preparando outra pessoa para a eternidade? É o combate da fé? Ou você tem combatido o seu ego? Aliás, combatido não, né? Ou você tem alimentado o seu ego, o seu egoísmo? É você que tem a última palavra, ter razão em todas as coisas. Esse é o bom combate que você foi chamado para combater? No seu trabalho, por exemplo, qual que é o seu bom combate? Você está fazendo tudo que você faz, é justamente para defender aquilo que Deus defende. Eu não estou falando simplesmente de que você tem que fazer uma devocional no seu trabalho, tem que sair fazendo um culto, não é exatamente isso não, porque tudo que você faz é culto ao Senhor, é um sacrifício vivo ao Senhor. É esse o bom combate que você tem combatido?
Mas ele continua aqui ainda dizendo que além de combater o bom combate, ele completou a carreira. Ele diz: eu não desisti da corrida. E esse é o ponto que ele está dizendo aqui, e o que lança luz para nós diante desse texto é Atos 20, 24, que diz: não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós lemos sobre isso aqui também no texto aos Hebreus, no começo aqui do nosso culto. O que era essa corrida, a carreira que ele está dizendo aqui? É uma corrida, uma jornada. Ele falou: eu completei essa jornada. Que jornada é essa? Atos vai falar para nós: é a jornada de testemunhar e pregar o evangelho, de viver isso todos os dias. Tem a ver com lutar o bom combate, mas tem a ver com essa jornada que nós temos de poder apresentar o evangelho da graça de Deus. E é interessante que esse texto aqui não diz que Paulo terminou em primeiro lugar. Está falando: Timóteo, que eu bati o bom combate, eu completei a carreira, terminei a corrida, passei na faixa em primeiro lugar. Ele simplesmente diz: completei a carreira. A gente vai ver isso, tem implicação para a nossa vida. Mas por fim, ele diz: guardei a fé. Eu tenho guardado a verdade sobre Cristo. Tem a ver com reter a confiança pessoal em Deus, uma confiança em todas as suas promessas centradas em Cristo. É entender que você é sustentado até o fim pela convicção profundamente arraigada de que receberá o prêmio, o glorioso galardão. Isso é guardar a fé. Mais uma vez, a gente vê Paulo falando isso, ele usa esses termos de guardar, ele fala: guarda o bom depósito. Quando ele diz, ele está falando para Timóteo: guarda o evangelho, guarda essas palavras sãs, puras. Não cede à tentação não, de ter que mudar isso, diante dessas pessoas que sentem coceira no ouvido e querem ouvir qualquer outra coisa. Eu falo: Timóteo, eu guardei a fé, eu mantive isso no meu coração firme, eu lutei por esse evangelho. E aí, diante disso, o que esse retrato de uma corrida, de uma batalha, tem a ver conosco, no sentido de que ele diz: guarde a fé. Em primeiro lugar, o que eu posso ver e perceber diante dessas palavras aqui, é que, em primeiro lugar, é que esse caminho é difícil. Quando ele usa essa batalha de combater o bom combate, ele está falando aqui de uma arena em que as pessoas lutavam, degladiavam. Imagine alguém entrando num ringue para lutar boxe. Ele leva uns socos, ele leva umas pancadas ali, ele não sai ileso de dentro daquilo. E quando ele usa essa figura aqui, ele está falando: gente, essa caminhada não é fácil mesmo não, mas eu combati. E quando a gente olha para os nossos grandes inimigos, o grande inimigo da fé, quem é que tenta nos derrubar nessa jornada? A gente pode voltar para essas histórias que a Bíblia fala sobre o mundo, a carne e o diabo. É o mundo oferecendo sempre aquilo para exatamente tirar o nosso foco a respeito de quem é Jesus. É de construir ídolos na nossa vida, de fazer com que eu seja muito mais importante do que o que Deus tem para a nossa vida. É a nossa luta contra esses desejos desenfreados do coração. É essa luta que Satanás sempre coloca diante de nós, exatamente para isso, para tirar o nosso foco lá daquela coroa que está reservada. É para tirar o foco daquilo que nós somos chamados a ser diante de Deus todos os dias da nossa vida. Essa jornada não é fácil, mas ele está usando a linguagem aqui também de uma corrida, e não é à toa. Diz uma lenda, né, que surgiu o termo maratona, porque era uma luta entre os gregos e persas, e a Grécia venceu. Então um rapaz saiu correndo para avisar, de volta para casa para avisar. Ele correu um tanto lá e chegou, contou a história e caiu morto de exaustão. E ele percorreu lá da cidade de Maratona até o lar deles lá, e aí, por causa da distância, tomou essa palavra aí de maratona. Depois foi adaptada lá para os 42 quilômetros. Eu nunca corri uma maratona. O máximo que eu consegui foram 10 quilômetros. Fui inventar uma vez de correr a mini maratona de Goiânia. Já faz um tempo. E eu nunca, até o dia da corrida, nunca tinha corrido 10 quilômetros. E foi correr no dia da corrida, 10 quilômetros. Não foi à toa que eu cheguei depois lá exausto e caí num gramado lá com a sensação que eu ia desmaiar.
Se 10 quilômetros for difícil, imagine para quem corre 42, que é uma maratona. Isso é preciso perseverança. E é isso que o texto está nos ensinando aqui. Gente, essa luta, eu sei que ela é difícil, mas é preciso perseverança. A Bíblia fala muito a respeito de perseverança. Paulo vai falar sobre isso. Os evangelhos falam sobre isso. Apocalipse fala muito sobre isso. Seja fiel até a morte, eu darei você a coroa da vida. Ao que vencer, darei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Paulo vai falar sobre isso em Colossenses. 2 Timóteo, voltando um pouquinho aqui, 2,12 diz: se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Você não pode desistir no meio da corrida. Essa jornada da fé, ela precisa de perseverança. Mas só que tem uma história muito boa aqui, em tudo isso. Porque não é só o lado negativo. Ele simplesmente fala, é difícil, né? Você corrida, você precisa de perseverança, eu sei que é complicado. Mas quando a gente olha para toda a Escritura, nós vamos ver quem habita em nós. Quem nos fortalece para essa batalha. Quem luta diante de nós. Mas não só isso, é aquele que disponibiliza uma armadura. E o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, a armadura de Deus. É isso que tem nos capacitado, é a nossa vida devotada a Ele. É a nossa vida próxima, é o buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É essa linguagem que ele usa aqui para nós. Tem uma música de uma banda pop brasileira chamada Titãs, que chama-se Epitáfio. Epitáfio é uma homenagem que se faz aos mortos. Geralmente a gente recebe isso em velórios, ou recebia isso, né, em velórios, quando se fazia uma homenagem à pessoa que faleceu. Então recebia ali com uma foto e alguns dizeres em homenagem. Isso é um epitáfio. Mas essa banda resolveu escrever isso não de alguém escrevendo para um falecido, mas essa pessoa, uma pessoa escrevendo a respeito de si mesmo. E a letra diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Mas diante ou entre essas letras aí, vem o refrão dessa música que mostra exatamente o desespero e a desilusão do ser humano diante de toda essa jornada, diante de toda essa batalha. Ele olha para trás e fala, e aí? Aí vem um refrão que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. A gente sabe que para o cristão não existe acaso, mas existe aquele que está conosco todos os dias diante dessa batalha. Nós temos fé que Ele habita em nós, Ele que nos fortalece, Ele que nos capacita diante de tudo isso daqui. Mas se você fosse olhar para trás, talvez você escreveria dessa forma: deveria ter sido mais santo, deveria ter me dedicado mais ao Senhor, deveria ter combatido um bom combate, porque eu só tenho combatido combates inúteis, não tem relação nenhuma com o céu. Hoje você pode dizer exatamente isso daqui: tenho combatido o bom combate, eu tenho completado e tenho caminhado na jornada perseverante no Senhor, eu tenho guardado a fé. Por fim, Paulo nos mostra e abre a ideia de que ele trouxe antes a respeito da sua visão da morte. E ele então termina esse texto dizendo: já agora, olha só o grande motivador dele diante dessa visão que ele tinha da vida. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa da justiça aqui, ela tem tanto um olhar para essa justiça no que nós vivemos de forma justa, e essa coroa talvez aponta aqui para um galardão, mas eu creio que ela aponta mais para um outro lado, que é a coroa da justiça que foi feita em Jesus Cristo, porque nós fomos feitos justiça nele, aquilo que nós não poderíamos pagar por causa dos nossos pecados, e Deus é santo, Ele não tolera pecado. Agora, diante dos nossos pecados, o preço precisava ser pago, mas Ele foi.
Cristo satisfez a justiça de Deus naquela cruz. Por isso nós somos chamados de justificados. Então o ponto que ele está dizendo para nós aqui é: Timóteo, eu já completei, estou só esperando a sentença, mas agora a coroa da justiça me está guardada. Mas tem um detalhe lindíssimo nesse texto, porque ele fala: a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Sabe de quem que ele estava esperando receber essa coroa da justiça? Das mãos do Senhor Jesus Cristo, o reto juiz. E essa linguagem que Paulo usa aqui não era de medo, porque ele é um reto juiz. Isso deveria causar temor no nosso coração. Tem gente que ousa dizer: ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Meu amigo, você não tem medo disso? De que o reto juiz vai te julgar? Aquele que não tolera pecado, aquele cujo filho suportou naquela cruz as dores da morte, para que hoje nós tivéssemos vida. Mas agora Paulo não entra com temor diante disso. E a palavra aqui que, um parênteses, uma observação, que talvez tenha gente aqui que precisa temer esse reto juiz. Porque a ideia não é só você simplesmente confessar com os lábios, seu coração está longe do Senhor. Confessa, Jesus até vem aqui dominicalmente, mas a sua vida está longe de poder repetir palavras como essa. Talvez se esse é o seu caso, você precisa temer esse reto juiz, porque todos nós prestaremos contas diante dele. Porém, a linguagem que Paulo está dizendo aqui: eu vou receber a coroa da justiça do meu reto juiz, o Senhor Jesus Cristo, porque ele satisfez essa justiça diante de Deus. E assim ele termina: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo viveu com os seus olhos naquele dia. É a terceira vez que ele repete nessa única carta aqui esse termo, naquele dia. O cristão vive a sua jornada olhando para aquele dia, no qual nós receberemos essa coroa da justiça. E eu queria terminar isso daqui lendo um trecho do texto de John Bunyan, do livro A Peregrina, que é a continuação do Peregrino. Ele diz assim: depois disso, noticiou-se que o Senhor valente pela verdade fora enviado a uma convocação, pelo mesmo que enviaram os outros, e foi-lhe dado este recado para ele saber que a convocação era verdadeira, e se quebre o cântaro junto à fonte. Quando ele compreendeu o recado, chamou os seus amigos e falou-lhes a esse respeito. Então, ajuntou a todos e disse: estou indo para a casa de meu pai. E embora tenha chegado até aqui entre grandes dificuldades, agora não me arrependo de tudo quando tive que experimentar até chegar a esse ponto. Darei a minha espada àquele que me substitui na peregrinação, e darei a minha coragem e a minha habilidade àquele que puder obtê-las. Minhas cicatrizes e ferimentos levarei comigo, como testemunhas de que combati ao lado daquele que agora me recompensará. Chegado o dia em que ele teria que ir para o seu lar celestial, muitos o acompanharam até a beira do rio. E quando ia mergulhando, disse: ó morte, onde está a tua vitória? Dessa maneira, atravessou o rio e todas as trombetas soaram, saudando-o do outro lado. Meu desejo é para que todos nós possamos partilhar, usando esse termo literário aqui, possamos partilhar essa travessia do rio e sermos recebidos do outro lado. Quem vai estar lá nos esperando é o nosso reto juiz, Senhor Jesus Cristo. Mas diante dessa história, daquilo que está nos aguardado, a grande motivação que nós temos, ela não pode ser outra, a não ser viver para combater o bom combate, ter uma visão correta da nossa vida, do que nós somos chamados para ser e fazer diante de Deus. Ou você tem enxergado a igreja como um grande clube social e o mundo como um parque de diversões? Ou da maneira como Timóteo diz que aquele que nos arregimentou, nós fazemos parte de um grande exército, e o mundo é quem nós temos que combater. Que Deus possa
nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar a viver todos os dias da nossa vida, e não só lá no finalzinho alguém escrever isso de nós, mas que nós possamos dizer isso, que eu tenho combatido o bom combate, que eu estou na carreira, guardando a fé, para a honra e glória dEle, porque nós sabemos o que está reservado para nós. Vamos orar?